Como amar ao próximo à maneira de Deus. O propósito de Pedro nesses versos é estimular os crentes a amarem ao próximo intensamente. Pedro compreende que o serviço e dedicação aos irmãos da fé é a terceira marca de alguém que foi escolhido por Deus para andar nos passos de Jesus. A obra de Cristo resultou em 3 propósitos muito claros. Em primeiro lugar, nos purificar para uma vida separada, vivendo em santidade. Em segundo lugar, nos conduzir a uma vida cheia de frutos. E em último lugar, nos limpar do egoísmo para amarmos outras pessoas. Nos versos 22 a 25, Pedro enfatiza o terceiro propósito, que é nossa relação com o próximo. Ele argumenta que o amor ao próximo precisa ser vivido com base em 2 critérios. O primeiro é sinceridade e dedicação. Pedro usa expressões amai-vos sem fingimento e de coração. Precisamos caminhar diariamente na decisão de procurar amar e ajudar pessoas que são colocadas diante de nós nas mais diferentes circunstâncias. Sejam irmãos de fé, amigos de perto e de longe, pessoas da família, inclusive os inimigos. Pedro compreende que é preciso que tomemos uma firme decisão para amarmos e que essa decisão precisa ser alimentada por dedicação perseverante. O segundo critério para amarmos os outros é fervor e entusiasmo. Pedro compreende que a vida do cristão que nasceu do Espírito é educada e disciplinada pela alegria, atitude e proatividade que estende a mão a quem precisa. O amor ensinado por Pedro não é sentimental nem abstrato. Antes, é um amor ativo, prático, intencional, sacrificial e demonstrado em ações concretas para o bem do outro. Pedro oferece 2 motivações bem convincentes para que amemos uns aos outros intensamente. A primeira motivação está no verso 23 e é baseada em nossa regeneração. Pedro entende que nascemos de novo por conta de uma obra que jamais perderá seu valor. Uma obra que foi levada a seu pleno cumprimento através da entrega eficaz do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. No entendimento de Pedro, regeneração é uma obra completa que nos transforma em nova criação. Todas as partes da vida são mudadas, desde a maneira de pensar até o modo de agir. Passamos a desejar amar os outros como fomos amados. Por termos sido amados por Deus sem merecimento, desejamos honrá-lo através do amor ao próximo. Para o cristão que nasceu do alto, pela vontade de Deus, a indiferença, insensibilidade e egoísmo não são admitidos nem tolerados, pois o amor é a marca da nova vida em Cristo. A segunda motivação de Pedro se encontra no verso 24 e diz respeito à nossa finitude, a rapidez com que a vida passa. Pedro afirma que a vida é como uma planta que cresce, apresenta beleza, mas seca com o calor do sol, cai e deixa de ser. Portanto, amamos intensamente pela razão de não admitirmos a possibilidade de jogar fora a única e passageira vida que recebemos de Deus. Desejamos viver com propósito, almejamos chegar ao fim da rápida jornada e termos contribuído para o bem do outro. Compreendemos que pessoas precisam ser amadas e as coisas usadas. Trilhamos o caminho inverso da cultura que nos cerca, que ama coisas e usa pessoas. Pedro conclui o capítulo 1 argumentando no verso 25 que foi esta a palavra que ouvimos para crer para a salvação. Fomos alcançados pela graça de Deus quando ouvimos que Ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho sem pecado para realizar a maior de todas as obras, nos perdoar e libertar de todo o mal. O Jesus que nunca cometeu pecado foi feito pecado por nós. Aquele por meio de quem céus e terra foram criados tornou-se maldição em nosso lugar. Sua vida de serviço, entrega e amor ardentes deve ser o modelo a ser seguido por todos os que creem. A palavra de Deus nos oferece um belo propósito para a vida. Fomos perdoados e purificados para agora amarmos livre, voluntária e intensamente. Em primeiro lugar, precisamos orar por pessoas que nos perseguem e tentam nos fazer mal. O amor ao próximo, especialmente pelos inimigos, é a marca distintiva do novo nascimento.
Em segundo lugar, precisamos nos mover em direção ao amor ativo, que é a dedicação a quem se apresenta caído pelo caminho e precisa da nossa compaixão. É preciso considerarmos os que estão lançados à beira do caminho e orarmos para que Deus nos use com poder e graça. Em terceiro lugar, precisamos também nos lembrar que a vida passa rápido demais. É necessário cultivarmos o bem, vivermos com o propósito de marcar o maior número de pessoas ao nosso redor. Em último lugar, somos chamados a viver bem com nossos irmãos da família da fé, servindo-os com alegre dedicação, pois a leitura que o mundo sem Cristo faz é se a mensagem pregada impacta e transforma primeiro aqueles que a anunciam e são também responsáveis por vivê-la. Deus, ensina-me a amar aos que me perseguem, a ir em direção aos próximos a mim com dedicação, entrega e desejo de fazer o bem. Deus, retira-me da apatia, da compreensão superficial de Tua palavra. Leva-me a viver em obediência e amor, servindo aos meus irmãos de jornada com demonstração real de compaixão. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.